mas você conhece a história do atacante que foi campeão de Copa do Mundo, bicampeão de Champions League, mas que nunca entrou em campo de forma oficial pela seleção brasileira? Essa é a história de Jair da Costa, um dos maiores jogadores brasileiros dos anos 60, mas que não tem nenhuma partida oficial realizada pelo Brasil. O Jair da Costa teve uma ascensão meteórica na carreira. Ele foi revelado em 1960 pela Portuguesa, onde brilhou, e em 1962 passou a compor a seleção brasileira. Foi em maio daquele ano que ele disputou o primeiro tempo de um amistoso contra o país de Gales, que era um jogo preparatório para a Copa do Mundo de 1962. E o Jair da Costa foi para a lista final daquela Copa do Mundo, mas ele foi reserva de ninguém menos que Mané Garrincha. Quem lembra ou sabe um pouquinho da história daquela Copa de 62, sabe que o Garrincha foi o grande nome daquele mundial, dominou completamente os adversários e não deu espaço para o jovem Jair da Costa. Foi então que depois daquela Copa do Mundo, já com o status de campeão mundial, o Jair da Costa aceitou um desafio, foi para o futebol italiano. E por conta de um costume da época, nunca mais foi lembrado pela seleção brasileira, já que não era comum que jogadores que atuavam fora do Brasil fossem convocados para a seleção. Havia exceções, mas ele não foi uma delas. O Jair da Costa, então, foi para a Itália para se tornar um dos grandes ídolos da história da Inter de Milão. Pelo clube, ele foi bicampeão da Copa dos Campeões da Europa, atual Champions League. Ele conquistou títulos de 64 e 65, assim como os mundiais de clubes dos mesmos anos, 64 e 65. Ainda pela Inter de Milão, ele foi tetracampeão italiano. Jair da Costa teve uma passagem rápida pela Roma, mas ele logo retornou para a Internacional, onde ficou até 72, quando enfim, aos 32 anos, retornou ao futebol brasileiro. Em 73, ele foi campeão paulista pelo Santos, se sagrando campeão em solo nacional. Ele deixou o clube em 74 e foi para o Windsor Star do Canadá, onde em 76 abandonou o futebol, como bicampeão de Champions League, campeão da Copa do Mundo pela seleção brasileira, mas ainda assim sem nenhum jogo disputado pela seleção.